os olhos e penso tudo que na minha vida aconteceu. Será que foi engano, sabotagem ou apenas um erro meu? Fecho os olhos e penso tudo que na minha vida aconteceu. Será que foi engano, sabotagem ou apenas um erro meu? Quero que o mundo pare pra que eu possa ver o que nesse momento está para acontecer. Quando, não importa onde, não importa como, mas eu cheguei aqui. Segui os rumos do pensamento, ninguém por perto, ninguém pra me impedir. Sozinho nessa estrada, não ligando pra nada. Fecho os olhos e penso tudo que na minha vida aconteceu. Será que foi engano, sabotagem ou apenas um erro meu? Fecho os olhos e penso tudo que na minha vida aconteceu. Será que foi engano, sabotagem ou apenas um erro meu? Quero que o mundo pare pra que eu possa ver o que nesse momento está para acontecer. Voam, o tempo segue, tudo me enjoa. Quero me desligar. Sou um cara livre, independente no meu presente. Só quero me encontrar sozinho nessa estrada, não ligando pra nada. Fecho os olhos e penso tudo que na minha vida aconteceu. Será que foi engano, sabotagem ou apenas um erro meu? Fecho os olhos e penso tudo que na minha vida aconteceu. Será que foi engano, sabotagem ou apenas um erro meu? Quero que o mundo pare pra que eu possa ver o que nesse momento está para acontecer. Aconteceu. Será que foi engano, sabotagem ou apenas um erro meu? Fecho os olhos e penso tudo que na minha vida aconteceu. Será que foi engano, sabotagem ou apenas um erro meu? Quero que o mundo pare pra que eu possa ver o que nesse momento está para acontecer. Sozinho nessa estrada, não ligando pra nada. Sozinho nessa estrada, não ligando pra nada. Sozinho nessa estrada, não ligando pra nada. Sozinho nessa estrada. Quando, não importa onde, não importa como, mas eu cheguei aqui. Segui os rumos do pensamento, ninguém por perto, ninguém pra me impedir. Sozinho nessa estrada, não ligando pra nada. Fecho os olhos e penso tudo que na minha vida aconteceu. Será que foi engano, sabotagem ou apenas um erro meu? Fecho os olhos e penso tudo que na minha
minha vida aconteceu? Será que foi engano, sabotagem ou apenas um erro meu? Quero que o mundo pare pra que eu possa ver o que nesse momento está para acontecer. As lembranças voam, o tempo segue, tudo me enjoa. Quero me desligar. Sou um cara livre, independente no meu presente, só quero me encontrar. Sozinho nessa estrada, não ligando pra nada. Fecho os olhos e penso tudo que na minha vida aconteceu. Será que foi engano, sabotagem ou apenas um erro meu? Fecho os olhos. Fala pessoal, boa noite. Episódio número 31 do Chico Cast. Hoje com a presença da Mariana Carnielli. Mariana, gratidão pelo seu tempo. Essa live 31, né, quem tá acompanhando com a gente aí, sentindo a evolução, vendo como é que tá sendo, a gente lutando, né, pra sempre fazer uma coisa melhor, sempre evoluir um pouquinho aqui no nosso estúdio. E é um tema também, yoga, que é pouco difundido ainda na cidade, e hoje a gente veio trazer pra aflorar esse papo, né? Afinal de contas, o que é yoga? Hoje, pessoal, nosso convidado ilustre, Mariana Carnielli, vai falar um pouco pra gente. Mari, quem é a Mariana? Olá, gente, boa noite. Agradeço vocês do Chico Cast pelo convite, uma honra estar aqui. Então, Mariana, quem é Mariana é um papo bem complexo, né? Mas quem está Mariana dentro desse servir é a Mariana que é professora de yoga e que está adentrando na terapia da ginecologia natural para trabalhar mais com as mulheres, voltada a esse corpo da mulher. E Mariana é uma pessoa que adora se autodescobrir, se autodesenvolver, adora olhar para as pessoas e ver essa potência do outro também. Adora a natureza, adora a comunicação, adora estar em família como uma boa canceriana também. E dentre outras características. Massa. Esse episódio, como todos nós, tem um patrocinador, que hoje é o Salgados e Cia. Paulinho, gratidão. O Salgadinho não tá aqui, mas tá ali nos bastidores. Ó, salgado impecável, quentinho. Ó. Cheiroso. Nossa senhora. É a refeição. Hoje, por exemplo, de tarde, eu comi salgado. Por isso que eu nem pedi salgado aqui na mesa. Porque hoje de tarde a gente pediu 100 salgadinhos lá na empresa. E ó, cai me matando. E sempre chega quentinho. Curioso que lá onde a gente tá, por exemplo, é distante da cidade. A gente pede, chega ligeiro e chega quentinho, cara. É o melhor salgado da cidade, sem sombra de dúvidas. E vale a pena. Você que tá em casa assistindo a live, inclusive, que eles estão entregando até 9h45. Então, ó, dá tempo, entra lá no salgadoscia.online, faz seu pedido lá. Inclusive, eles têm um sistema de... como que diz? De pontuação, né? Cada real que você compra no site deles, você ganha um pontinho lá para você poder resgatar. Você resgata por várias coisas. Então, vale a pena. Você que vai fazer sua festinha, vai fazer um aniversário, uma resenha, ou tá só com a preguicinha de cozinhar mesmo, pede Salgados e Cia que não vai se decepcionar. Gratidão ao Salgados e Cia, a todos os nossos patrocinadores que estão vigentes, que logo na introdução aqui passa o nome deles, estão só ressaltando que nossos patrocinadores são atestados por nós. Então, de fato, são todos serviços que a gente usufrui. Então, a gente não fala da boca para fora, a gente realmente atesta a qualidade deles. Então, todos os nossos patrocinadores têm um selinho Chico Cast embaixo, né? Mas, Mari, vamos lá. Você já é bastante conhecida por muitas pessoas na cidade, né? Até mesmo por causa da sua família é bem presente na cidade. Mas o papo hoje é você, a Mariana. A minha dúvida é o quê, Mari? Como que você se adentrou nesse mundo? Antes, na verdade, de você falar isso, quero que você fale o que é o yoga para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Ok. Então, eu vou começar a explicação do yoga através da própria palavra yoga, né? Yoga é em sânscrito, essa palavra. E a tradução dela, assim, mais simples, seria união. Yoga é a união.
Mari, unir o quê? É unir você com todo esse potencial que nós temos, da divindade mesmo, né? Todo esse potencial divino que vem da natureza. Então, unir esse ser que está aqui acima. Eu sempre vou procurar o meu ponto para cima, sempre na evolução. E tem também a união de si, para você poder chegar nessa, como eu vou dizer assim, nessa clareza do ser divino que você é. Você precisa de estar unindo alguns pontos do seu ser. Ter claro que você, vamos supor uma pirâmide. Você já viu a pirâmide? A forma triangular dela. A forma triangular. E aí ela vem como um simbolismo, né? Que você tem o seu campo mental, o seu campo físico e o seu campo espiritual. Quando você alimenta somente o seu campo espiritual, pode ser que você meio que dá uma pirada nesse mundo aqui, da matéria mesmo, né? Porque são muitas desavenças, são muitos desafios para a gente poder lidar aqui. E aí você precisa de chamar esse campo da terra, assim, que é através do seu próprio corpo. Você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua nutrição, você cuidar de onde você leva para o seu corpo, que a gente já entra para o campo mental também. O que você está absorvendo, como você está absorvendo algumas situações, como você está olhando algumas situações. Então, entra dentro desse equilíbrio, dessa união entre corpo, mente e espírito. Quando a gente consegue ver esses 3 campos na nossa vida, a gente entra em equilíbrio com nós mesmos. Então, o yoga nada mais é do que essa união. União com você mesma e união com o divino, com Deus. Que entra em outro assunto também, né? Outra pergunta que muitas pessoas vêm e falam assim, mas yoga é religião? Não sei se você iria me fazer essa pergunta. Tava na agulha aqui. Yoga, ela é milenar. Anos antes de Cristo existe essa prática de yoga e ela existe várias linhas, né? O que eu trabalho aqui é a linha do Hatha Yoga, a linha dos asanas, que você vai trabalhar o seu físico, o seu corpo. E aí existe Vedanta também, que aí é o campo emocional, o campo mental, de estratégias mentais, de reconhecimento, estudos, limpezas através da sua própria mente. E aí existe também o yoga devocional. O que aconteceu ao longo do tempo? Algumas pessoas foram estudando os livros do yoga, sabedorias antigas, e depois começaram a beber dessa fonte e a criar algumas religiões, que vem o budismo e algumas outras religiões. E aí tudo bem. Essas pessoas beberam a fonte porque yoga tem grandes ensinamentos de como você pode se colocar nesse mundo. E como eu disse, é a união com Deus. Mas ela não é uma religião. Ela pode temperar a sua religião. Ela pode purificar a sua forma de ver a sua própria religião. Mas yoga em si não é uma religião. Ela só quer te mostrar que sim, nós temos um ser supremo que sempre olha por nós e que, na verdade, cada célula desse corpo é esse ser supremo. Nosso corpo é divino. E que reconheça isso dentro de nós, sempre partindo de dentro para fora. Entende? Mas você pode ser católico, você pode ser evangélico praticando yoga. Legal. É bacana você falar sobre religião, porque eu acho que todo mundo, talvez até que está assistindo, já viu em algum filme, TV, sei lá onde for, que é muito ligado à cultura indiana. Isso. Né? Qual essa relação? Por que os indianos são mais conectados ao yoga do que os porque nasceu na Índia. Yoga partiu da Índia. A fonte, né? É lá da Índia mesmo. Então, é por isso que lá é muito forte.
E lá mesmo foram criadas várias religiões dentro do ensinamento do yoga. Legal. O yoga, cara, inclusive eu participei de uma aula experimental. O Frank ficou de ir, depois inventou desculpa de que... Não vai. Achei que era outro horário. Mas eu participei da aula, é fenomenal. Sim. É ao contrário de que todo mundo pensa, tá assistindo aí. Pode pensar, yoga, só ficar alongando. Gente. Zen. Sair quebrado. Sair quebrado. E não é fácil mesmo. É algo que precisa de muita técnica, né? Por isso mesmo que você está à frente ensinando, passando o seu conhecimento para as pessoas que querem se aprofundar e abre mais um leque do que algo mais do que profissional, né, Mari? Então, é igual você falou lá no começo, você está servindo com as suas aulas de yoga, né? E é muito bacana. A gente, inclusive, coincidia nossos episódios com as suas aulas. A gente via ali o movimento, cara, é até contagiante, pra falar a verdade. Você já... As musiquinhas, você já entra em paz, já entra num estado ali mais tranquilo, de fato, né? Acho que tem a ver também com esse alinhamento, né? E, Mari, quando fala no yoga, a gente ouve muito falar de chakra, né? Sobre alinhamento de chakra, afinal, que é isso? Chakras. Chakras são círculos energéticos, vórtices energéticos. Como a gente tem o nosso corpo físico, também temos o nosso corpo energético. Mari, isso é muito misticismo. Não, a física quântica está aí, não está? O Wi-Fi, a gente só está conseguindo fazer essas transmissões através de vibrações, não é? Sim. O Wi-Fi é isso. A captura de uma imagem é isso. Então, são esses pontos energéticos. Nosso corpo ele é movido por energias. Por exemplo, se eu sou movida por energia e eu começo a reparar isso. Tá? Eu vou sair um pouquinho e depois eu volto de novo no chakras. Começa a reparar isso. A gente sai, vai comer alguma coisa, vai beber alguma coisa que não seja tão saudável assim. E repara como você fica no outro dia. Talvez pesado, desanimado. Então, é a energia que você colocou para dentro de você e aquilo está vibrando, fazendo o seu corpo circular. Então, ele está pedindo o quê? Opa, peraí que eu preciso de mais energia nesse ponto aqui do estômago, porque pesou um pouquinho, então eu vou ter que fazer circular aqui. E quando você come alguma coisa mais leve, mais saudável, assim, você percebe que seu corpo fica de boa, ele fica circulando, você está fazendo uma coisa, está fazendo outra coisa, está disposta, porque a sua energia não está sendo concentrada em um único espaço. Mas, na verdade, o que você comeu se dissipou por todo o seu corpo para poder gerar energia e fazer algo. Então, os chakras são isso, são os pontos energéticos do seu corpo. Os mais conhecidos são os 7 chakras, que estão alinhados em nossa coluna vertebral, alguns pontos da nossa coluna vertebral. Porém, nós temos vários outros chakras ao longo do nosso corpo, pequenos chakras, pequenos pontos. Tipo, a acupuntura não trabalha com pontos. São ativações desses pontos. Então, chakra nada mais é do que vórtice de energia. É como se fosse um círculo mesmo, assim. E ele tem que movimentar. E aí o yoga faz isso. Quando você fica muito estagnado, o seu corpo fica muito parado, porque o nosso corpo ele foi feito para movimento, eu posso estar estagnando um ponto de energia do meu corpo. E aí o yoga vem para movimentar alguns pontos, para que aquele vórtice volta a se nutrir, volta a ter saúde, né? Volta a ter energia, na verdade, para poder você ir alinhando os outros chakras. Porque a gente fala assim que existem os chakras base, os centrais e os mais elevados. O nosso base está lá no nosso períneo, está lá embaixo.
Então, são as nossas maiores dificuldades dentro da Terra, assim, dentro da matéria mesmo, assim. Nosso trabalho, a identificação com a nossa família, a questão da sobrevivência, sabe? Como se fosse lá nos primórdios mesmo da época da caverna. Como se a gente estivesse lá até hoje, só com várias tecnologias, sabe? Quando a gente fica estagnado, a energia aqui nessa base. Então, quando eu começo a mexer essa região, a região do meu quadril, começa a torcer, começa a flexionar, eu dou uma chavinha para que essa energia vá subindo e vá circulando para as partes mais elevadas do meu ser. E o último chakra é o topo da cabeça, é o que se conecta com o divino. Mário, quer dizer que eu tenho que, então, estar ligada só com esse chakra esqueci. Coronário? Não, a gente precisa da terra. A gente precisa desse chakra base. É como se fosse duas forças, uma puxando da terra e outra puxando do céu, sabe? A gente precisa de um ponto também para descarregar algumas energias que não são nossas. Então, a gente descarrega para a terra. Então, a gente precisa deles circulando, sabe? E aí, quando elas não estão circulando muito bem, eu só fico aqui e dou uma boa desanimada na vida também. Né? Por isso que fala que tem que estar alinhado. Por isso que muitas vezes a gente entra no jogo da nossa mente, assim, eu não sou capaz, eu não sou competente, eu não sou... Isso tudo é lá naquele chakra base. Isso tudo é porque eu não estou movimentando essa região, não estou olhando para essa região, sabe? E aí, quando você alinha, você começa a não dar tanta importância para esse jogo da nossa mente, porque você já está mais posicionado dentro de você. Você já está mais afirmado de quem você é, né? Quem trabalha muito com chakras também é o reiki que você fez, né? Você conheceu. Magnífico. Magnífico. Nossa, delicioso. Então, os movimentos são posições que chama, né? Posturas. Cada uma delas é otimizada para algum chakra? Como que... Cada uma. De onde foi criada essas posturas? Quem falou, fazer assim é bom para tal chakra? Como surgiu? Quais as ideias? É tudo uma observação, assim. Ela foi criada, a linha do tempo, história. Quando começou o yoga, era mais uma coisa bem mais divina, assim. Eram estudos mais elevados. Só que quando a gente começou a se tornar muito sedentários, menos nômades, e começou a criar mais locais fixos, e a gente parou de mover tanto o nosso corpo, aí que veio a necessidade de fazer algumas posturas que possam movimentar, e não só movimentar, fortalecer também, porque um corpo forte, ele é capaz de fazer o que for necessário a ser feito. Mas a força por si só, sem a sabedoria, também não leva a nada, né? Não leva a nada. Então, foi a partir daí. Aí, é a observação, principalmente, assim, dentro da natureza, dos animais. Não sei se você já ouviu falar, cachorro olhando para baixo, cachorro olhando para cima, a postura da cobra, a postura do corvo. Então, eles foram observando os animais que, naturalmente, eles se movem. Eu tenho a minha cachorrinha, antes dela levantar a Zoe, que você conhece, antes dela levantar, ela não faz nada antes de se alongar, porque o cachorro, naturalmente, sabe que ele precisa se mover para poder fazer as outras coisas. Ele precisa mover articulações, ele precisa mover as fáscias dele para que ele esteja bem. Corpo rígido traz bug, traz estresse. Corpo que se move traz fluidez, traz relaxamento, sabe? Então, veio a partir daí. E outra observação que eu também acho lindo, acho fantástico, foi através das crianças. Muitas posturas foram vindo das crianças, porque nós, quando éramos crianças, a gente era totalmente flexível, né? Sim. Vejo Maria colocando o pezinho lá na boca e fica, rapaz, Como que a gente perdeu isso aí, né? Parando de se mover.
parando de mover, sentados nas cadeiras, trabalhando em cima de um único ponto. E que não é um problema, porque muitas profissões precisam mesmo de estar ali sentados, né, por algum tempo. A questão é quando a gente sai do trabalho e não se move mais. A questão é quando a gente não faz uma leve espreguiçada quando está sentado ali, para abrir um pouquinho de espaço, e deixa sempre essas rigidez vindo. E aí a gente naturalmente éramos flexíveis. E criança, que criança que para de se mover? Não para nunca. Energia infinita, né? Ninguém precisa de falar assim, menino, vai fazer exercício, vai lá se mover, né? Eles naturalmente ficam se movendo, então naturalmente o corpo deles estão soltos. E naturalmente uma recordação que eu tenho assim que é muito forte para mim, naturalmente eu me colocava em zona de perigo. E quando eu me colocava em zona de perigo, eu criava estratégias para sair daquela zona de perigo. Tá vendo que corpo e mente sempre estão ligados? Aonde eu coloco o meu corpo, minha mente também tem que estar ali para eu ir criando estratégias. Ou onde eu coloco minha mente, eu tenho que trazer meu corpo. Óbvio. E aí a inspiração veio através dessas observações da própria natureza, porque nós somos a própria natureza, né? E veio através dessa necessidade, que a gente parou de se mover. E veio de mestres para mestres. Tem uma base de estudo bem forte, né? Tem uma base de estudo e observação bem forte. Agora a pergunta que não quer calar. Por que o yoga? Quando que o yoga veio para a Mari ou quando que a Mari foi para o yoga? Eu sou bem ruinzinha na linha do tempo, tá? Eu falo 5 anos, talvez tem 10. Eu falo 2, talvez tem 1. Há um tempo atrás. Há um tempo atrás. Eu era bem sedentária, um tempo atrás, mas sempre gostei muito de natureza. E uma vez eu fui lá na Chapada Diamantina e resolvi pular de uma cachoeira que tinha 10 metros de altura. E eu não pulo nem de 1 metro de altura. Eu não sei nenhuma técnica para pular. Inclusive, gente, precisa de técnica para você pular de uma altura. E eu não sabia disso. E aí, quando eu pulei, quando eu choquei com a água, meu corpo estava para frente, minhas pernas quase aqui no meu queixo, eu estava toda torta. Quando eu choquei com a água, foi exatamente como se eu estivesse chocando com um chão. E aí, minhas vértebras, elas fizeram igual uma mola. Depois, voltou. Nisso daí, eu quebrei 2 vértebras na parte torácica aqui. Então, eu precisei de ficar 5 meses totalmente de repouso, com colete, dedicando a essa recuperação. Eu tive que parar tudo na minha vida, eu estava fazendo faculdade na época. Tive que retornar até o amparo da minha família, né, para poder me cuidar. Quando eu estava na transição de tirar o colete, meus músculos eles ficaram todo fracos, porque eu fiquei 5 meses deitada. Sim. E a minha musculatura era o colete. Aí eu fui no médico e ele falou assim, Mariana, você nunca mais pode ficar sem exercício físico. E uma das explicações que eu achei magnífico, assim, que eu passo até para alguns alunos, que ele me deu é assim, a nossa coluna vertebral é onde as pessoas mais sentem dores e incômodos. Ela está sustentando o seu tronco, né? Ela está ali sendo sua carcaça. E aí, é como se fosse um cachorro-quente. A sua coluna é a sua salsicha. Se você não tiver 2 pães para firmar, a salsicha para. Não, ela vai cair, ela não tem nada para poder firmar ali. Então, a minha musculatura são esses pães, a nossa musculatura são esses pães. Então, eu teria que fortalecer a minha coluna, fortalecer a parte da frente também, porque a gente acha que é só fortalecer as costas, não. Tem que fortalecer o abdômen para a sua coluna também estar sadia. Então, eu tive que entrar num processo de fortalecimento. Foi aí que eu fiquei apaixonada pela atividade física. Foi aí que eu redescobri, porque eu sempre fui uma criança que não gostava de educação física.
porque era só bola. E a bola, nossa senhora, até hoje eu tenho meio trauma de bola. E eu sempre sonhei muito com ginástica rítmica. Por que não trazer outras atividades para educação física, né? De movimento. Eu sempre gostei muito. Sempre gostei muito de ficar de cabeça para baixo. E aí eu fui para o Pilates. Eu tive que restabelecer minha musculatura, mas de uma forma consciente. Então eu fui para o Pilates. Fiquei apaixonada. Minha primeira professora de Pilates, ela é a Carla, ela não é daqui. Nossa, que mulher, assim. Ela me ensinou a resgatar os movimentos na minha vida, a resgatar essa criança que estava perdida ali. Então, eu fui ficando apaixonada. Eu morava em Valadares na época. E do Pilates eu fui conhecendo o yoga. Tinha um professor lá, o Alisson, e comecei a praticar yoga lá. E fiquei completamente apaixonada também, Pilates e yoga. Enfim, me formei e continuei o Pilates quando eu voltei para São Francisco, mas aqui não tinha o yoga. E dentro da minha linha assim, profissional, eu estava trabalhando numa área que não era a minha área. E eu sempre gostei muito de olhar para o autoconhecimento. Eu juntei os dois, autoconhecimento e movimento. É o quê? Yoga. E aí eu fui fazer o curso. Fiz o curso por 1 ano e comecei a dar aula aqui. Então, você se preparou, se graduou para poder ensinar. Legal, é bacana, igual você falou, Pilates, Yoga. Até pouco tempo, pouquíssimo tempo mesmo, não existia nada aqui na cidade, né? Que cidade do interior, lá longe de tudo. Então, até o acesso a essas coisas era um pouco mais difíceis. Então, muita gente até hoje desconhece, não sabe. Principalmente quando a gente vai assistir um filme, alguma coisa na TV, você vê que lá sempre é a madame, né, que vai, tira um momento da tarde para fazer o yoga. Então, deu a entender que é destinado a um viés muito específico de pessoas. Não, a pessoa precisa ser rica para fazer o yoga. Ah, não é para qualquer um. E é uma coisa que cai a chão, né? Porque yoga é magnífico. Né? Eu, particularmente, no dia... Eu falo isso com base na minha aula experimental que eu tive com você. Hoje eu estou um pouquinho de sobrepeso. Então, eu tive dificuldade, de fato, de fazer algumas posições, porque realmente tem algumas posições bem exóticas, né? E existe a limitação física. A pergunta é o quê? Para quem que é o yoga? Todo mundo pode fazer o yoga? Quem não pode, se existe alguém que não possa fazer, qual é essa limitação? Yoga é para todo mundo que deseja melhorar sua vida, a qualidade de vida, e deseja melhorar também a forma que você olha a sua própria vida. Porque o yoga, ele faz esse chamado. Não existe nada fora, é tudo dentro. É como você reage a tudo. Então, no aspecto físico, não tem limitação nenhuma. Eu atendia um senhor que eu amava atender ele. Ele é senhor. E ele fazia tudo. Se você procurar na internet, existe pessoas de todos os pesos, existe pessoas de todos os formatos, existe pessoas com N características ou N dificuldades ali que praticam o yoga. Yoga é para quem quer. Então, não existe assim. E aí, vamos olhar pelo aspecto financeiro, né? O yoga, ele é acessível. Aqui eu dou essa acessibilidade para as pessoas. E, além disso, também ela está na internet, né? Está no YouTube, para quem quiser. Mas sempre indicando, assim, se o local que você está tem um professor de yoga, vai com um professor de yoga, porque ele vai te ajustar ali, ele vai, como você mesmo disse, existem uns desafios da postura que talvez você mesmo, com falta de entendimento corporal, você não vai conseguir se ajustar sozinho. Mas com o professor você consegue ter.
esses ajustes. Mas, enfim, você faz na internet, é de criança, existe yoga para criança, yoga para adulto, yoga para idoso, yoga para gestante, yoga, tem uma mulher que ela pratica Ashtanga Yoga, que é um yoga bem suado mesmo, assim. A perna dela, ela colocou uma perna mecânica. Ela faz com perna mecânica. Tem pessoas que não têm um braço e praticam yoga. Então, é a definição interna. Vou praticar yoga. Outro yoga que eu admiro muito é o Beer Yoga, né? Menino, isso dá um pano pra manga, dá uma discussão muito boa. Assim, já é um estímulo, né? Pra quem não sabe, o Beer Yoga é você fazer yoga tomando cerveja, né? Tomando cerveja. Magnífico. É ótima motivação, né? Mas eu fico pensando nisso, assim. Eu falei, cara, imagina que doideira, porque você tá tomando cerveja, aí você vira de cabeça pra baixo, você fica por lá mesmo, sabe? Bom que tem a posição do defunto, né? Ali você fica o resto da noite, né? Aí você fica, dorme, ronca, todo mundo ronca. Eu tenho visto, inclusive, pessoal que tá no YouTube, quem quiser mandar os comentários, perguntas, coloca aí que a Mari tá à nossa disposição hoje, né, Mari? Tô, então, com joga os certeza, à comentários disposição. Aí. Não só o yoga, como pilates, como muitas outras atividades, eu tenho sentido que a cidade toda em específico, ela tá num movimento diferente. Muitas pessoas procurando mais a saúde, procurando se movimentar, procurar academia mesmo que seja, e tá bacana. Eu acho que as pessoas estão se preocupando mais hoje. Não sei se é porque eu tenho visto mais, mas a sensação que eu tenho é isso. É que tá acontecendo, eu acho que uma consciência de nesse cuidado, aspecto. Né? Na sua opinião, qual a motivação para isso? O que você acha que pode estar motivando essas pessoas? Eu acho que é olhar um ponto que talvez tenha surgido uma insatisfação interna, sabe? E olhar esse ponto-chave, que tudo se muda através de você mesmo. E como a gente veio de uma recente, né, da era industrial, que aí foi trazendo tudo empacotado, as alimentações com muita gordura e tal, que eu não precisava nem te levantar para fazer nada, que eu posso só sentar aqui. No celular você já pede uma comida e já vai chegar lá. Não que seja mal, às vezes é muito bom esse conforto, mas sempre esse hábito. E aí vai gerando essa satisfação interna, assim, você vai olhando, cara, não é possível, essa vida tem um sentido maior, sabe? Não é eu receber tudo na mão, não faz sentido eu ter vindo para poder receber tudo na mão. Na verdade, eu preciso de fazer certos esforços para mim, porque ninguém vai fazer nada para mim. Você não consegue fazer nada para mim. Assim como eu não consigo fazer nada para você. E quando a gente entra no autoconhecimento, isso daí é o ajustiçaço que a gente tem que fazer com nós mesmos. Porque você olha e fala, nossa, tô melhorando, tô ficando bem. Fulano de tal, bora. Se o fulano de tal não quiser, eu não consigo. É a partir dele. Então, acho que é isso, assim, é observar para que lado que nós estamos indo. O que isso está gerando. O que esse estado de ansiedade que as pessoas estão entrando está gerando nelas. E aí você fala, as pessoas estão procurando atividade física e tal. Eu acho um ponto muito legal. É muito positivo. A única preocupação é para onde isso também está levando. Está levando para mais uma coisa que vai te levar à tortura, que você tem que entrar num padrão, que você tem que ter musculatura assim, que você tem que não sei o quê, você tem que comer assim, você tem que... Que monte que você tem de novo. Uhum. E aí, a atividade física, só por atividade física, às vezes ela não vai te tirar totalmente daquele estado que você desejava, quando você tomou a escolha de sair daquele padrão ali. E aí, quando você escolhe também atividade física, mas ter consciência do que está sendo gerado no meu próprio corpo, tem o yoga,
tem pilates, tem academia. Mas você saber o porquê você está fazendo. Como você está fazendo. E para quem você está fazendo. Está fazendo para o outro ou para mim? E aí eu acredito que seja isso, assim, essa explosão de ansiedade, essa explosão de pessoas que estão pensando cada vez mais em suicídio, que estão cada vez mais saindo de si, não vendo mais sentido na vida. E aí, você lembra da pirâmide que eu falei lá no início? Ok, então que seja o seu pontapé parte do seu corpo, então. Mas não para só aí. Olha também para os outros 2 campos, o espiritual e o mental. Para haver assim, um perfeito equilíbrio, sabe? Porque quando a gente para só no corpo, a gente pode se mutilar. E aí pode haver muitos desconfortos emocionais. E a emoção é o que vai fazer como você vai reagir, não é? Não é assim? Por exemplo, teve um professor que me falou um negócio que eu achei assim, o máximo quando ele falou isso. Se eu pegar e tirar meu dedo, eu deixo de ser a Mariana? Não. Se eu tirar a minha mão, eu deixo de ser a Mariana? Meu braço, eu deixo de ser a Mariana? Não. Minha perna, eu deixo de ser a Mariana? Não é meu corpo que me define. É como eu, aqui, nesse estado emocional, olho para a minha própria vida. Então, olha para esses 3 campos da sua vida, assim. E não é só o estado emocional, o estado espiritual também. Procure algo que vai te elevar, que vai te mostrar que você não está aqui sozinho. E que não está aqui à toa também. Não é só para sobreviver. É para curtir, é para contemplar, é para rir, é para se amar, assim, de cima e baixo, sabe? Bacana. Mari, quem já conversou com você, já teve algum contato com você em algum momento, percebe essa doçura na sua voz, essa suavidade, essa calmaria. Você sempre foi assim? Não, nem sempre sou, até hoje. Eu acho que até quando eu morrer. Que é um assunto também bem legal, assim. As pessoas acham que, vou praticar yoga para ser zen na vida, assim. Nada vai mais me abalar. Não é isso. Você tá nesse jogo da vida. Você sempre vai ter seus desafios. E aí, vai ter um momento que eu vou me irritar. Que eu não vou saber, eu não vou ter maturidade de lidar. Mas se eu pegar aquilo e me massacrar, achar assim, me julgar. Nossa, eu de novo estressada. Aí pronto, acabou. Aí eu botei um ponto final. Se eu virar e falar assim, nossa, eu estressei com isso. O que isso é... Como que eu posso olhar isso dentro de mim que na próxima vez eu não fique tão estressada para mim mesma, assim. Para que não crie nenhuma couraça dentro de mim. Então, é sempre uma observação, assim, até o nosso último suspiro, galera. Até o último suspiro da vida, a gente vai ter esses desafios. Então, assim, eu sou calma, mas eu também sou brava, eu também me irrito, eu também começo a rir, eu também... Tudo isso. Mas antes do yoga, eu sempre tive uma forma mais serena na minha voz. Mas com a minha família, se você perguntar à minha família, eu vou assim, quê? Não é isso aí, não. E aí eles usam um termo muito legal, assim, pisa no calo dela para ver. Mas pisa no calo de qualquer um para ver. E eu não quero que ninguém pise no meu calo. Essa é a verdade. Mas como eu vou reagir com você, Júnior, que pisou no meu calo? Isso que é o rolê do yoga. Você não vai deixar de pisar, mas como eu vou reagir contigo? Com maturidade? Ou, nunca mais quero te ver, Júnior. Você é isso aqui, blá, blá. Cuspir e sair correndo. Ou virar e falar assim, Júnior, cara, vamos olhar para esse lado? Eu não curti muito isso. Ou simplesmente só me dá um tempo. Ontem mesmo, eu e meu marido, Pedro, a gente passou por uma situação que a gente aproveitou o feriado, aí foi dar uma bela faxina na nossa casa. Então, eu acordei já com esse processo de dar faxina na casa e tal.
E aí ele virou e falou assim, nossa, eu tô com fome, vou fazer almoço. E faltava algumas coisas para fazer ainda. Aí eu falei assim, então tá bom. Então faz aí e a gente vai terminando aqui. Aí depois ele veio e falou assim, o almoço ficou pronto. Vamos limpar o chão da cozinha primeiro, para depois a gente comer. Eu falei, então beleza. Quando eu sentei, que eu olhei pro Pedro, aí ele fez batatinha. Que ele pegou uma batatinha e fez um crack. Sabe aqueles sonzinhos assim? Foi dentro de mim e fez... Eu fiquei muito estressada. Aí eu olhei e falei assim, caraca, eu tô muito estressada. Eu olhei pra ele e falei assim, Pedro, eu tô muito estressada. Ele, o que foi? Aí eu parei, respirei, eu falei, é um banho. Eu só preciso tomar um banho. Não tem nada a ver com o crack do Pedro. É eu tomar um banho. Aí eu falei assim, eu vou lá tomar um banho. Fui tomar meu banho, voltei. E antes de reconhecer que era simplesmente um banho que eu precisava, meu estômago, minha garganta fechou. Se eu tivesse empurrado aquela comida para dentro, eu estaria comendo com raiva. O que meu estômago iria fazer com aquela comida? Uma má digestão, uma azia, talvez, né? Que muitas pessoas têm e não associa, não associa uma coisa com a outra. Enfim, assim, claro que eu vou me irritar, claro que eu tenho as emoções como qualquer ser humano tem, todos nós temos. Mas eu me conheço tanto quanto eu olhar e falar assim, é só um banho. Eu não preciso de brigar com o Pedro, não tem nada a ver com o Pedro. E aí, yoga vai te ensinando a isso, assim, você observar dentro de você o que está faltando. O que eu posso fazer por mim nessa situação que eu estou sentindo isso? Há alguns asanas, eu não sei se você observou no dia que você fez aula experimental, que te dá muita raiva, que dá vontade de você sair correndo, assim. E aí eu costumo dizer que ali no tapetinho, que a gente faz no tapetinho, ele é o nosso laboratório da vida. É ali que eu paro e posso observar todas as emoções e todas as sensações sem que eu crie confusão com ninguém, só comigo mesmo. E aí eu vou e faço o quê? Respiro. E eu começo a reconquistar minha respiração. De ver falar assim, cara, é ela que pode mudar meu estado de consciência. É ela que pode me trazer um outro caminho. E eu só estou olhando esse caminho da dureza. Mas aquele time da respiração, tipo assim, eu posso encontrar conforto no desconforto, é que vai te levar para uma outra sensação, sabe? Às vezes o problema domina tanto a gente, né, que a gente não analisa a solução. Estou lendo um livro hoje que ele se chama O Poder do Agora. Inclusive, uma parte que eu li recentemente diz o quê? Perfeitamente isso aí que você passou com o Pedro. Você enfrentou um problema, no momento você está com um sentimento ruim, uma raiva, enfim, está com alguma coisa, está te incomodando, ao invés de você estourar, para um pouco e olha como terceira pessoa, olha de cima e analisa o que esse sentimento está te causando. Você precisa realmente ter esse sentimento? Tem alguma coisa que você pode fazer para contornar ele? Você precisa ter aquilo no coração? Ou seja, talvez seu dia está fluindo muito bem, aí uma coisa pequena acontece que vai arruinar o resto do seu dia inteiro. Que não precisava, né? Era só você parar, olhar, analisar, e talvez nessa análise você consegue até te encaminhar para uma solução, que no seu caso estava na cara, né? Se você não tivesse parado para analisar, você falou, o dia poderia ser um desastre. Mas isso é um tipo de percepção que dificilmente a gente vem naturalmente. É treino, né? É treino, é estudo, né? Eu, por exemplo, aprendi com a leitura. Então, são coisas que agregam para o nosso dia a dia, que melhoram a qualidade de vida drasticamente. Muito mesmo. E eu acho que é bacana, por mais que eu não curto, eu acho isso muito zen, não é para mim.
Não, mas não é ser good vibes. Não é. Até mesmo que falar que é good vibes 24 horas vai estar sendo hipócrita, né? Porque ninguém é good vibes, ninguém é de boa toda hora. Todo mundo tem seus momentos de estresse, isso é fato, né? E a pessoa que acaba não mostrando, não aflorando, talvez a pessoa pode estar sofrendo até mais, porque tá guardando tudo aquilo ali e tá só se ferrando. Entendeu? E ferrando seu meio ambiente também, né? As pessoas que estão ao seu redor. Que é aí que dói também, né? Aí você se contagiar negativamente as pessoas que estão ao seu redor também. É você aprender qual é o seu limite, né? Porque as pessoas não têm limite. Perante a você, não são elas que vão colocar limite a você. Vamos dar o exemplo de chefe, assim, né? Tem um chefe lá, você está trabalhando para ele pede para você fazer isso. Você aceita numa boa, faz. Além do seu cargo, ok, tudo bem, né? A gente pode fazer também. Mas aí vai sempre sobrecarregando você. Além do natural e além do que você poderia aguentar. Você acha que o seu patrão vai botar limite nisso? Para ele tá tudo de boa, se você está fazendo. Quem tem que fazer esse limite? Quem tem que dar esse limite? Sou eu. Por exemplo, puxando o exemplo de ontem. Quando eu falei com o Pedro, tô estressada. Aí ele falou assim, você tá estressada com o quê? Aí eu respirei de novo e falei assim, vou tomar um banho. Tô estressada. Aí ele falou um pouco mais firme comigo, assim, você tá estressada com o quê? Você ficar estressada. Quem conhece o Pedro também vê que ele é muito emotivo, assim, ele é um amor de pessoa. E aí, ele se importa muito como eu me sinto também. Eu só olhei pra cara dele e falei assim, me deixa. E fui tomar meu banho. Depois que eu tomei meu banho, que eu voltei e falei assim, Pedro, não tem nada a ver contigo. Eu só precisava de tomar um banho. Quando eu fico muito calor, assim, aí eu fico estressada por falta do meu banho. Não tem nada a ver com você, sabe? Então, vem muito desse limite. E antes de eu quebrar essa vértebra, que eu falo que foi o meu reinício de vida, assim, eu não vejo como uma fatalidade, eu vejo como uma oportunidade. E aí, que eu falei assim, eu vou aprofundar no mundo espiritual, eu vou aprofundar no meu autoconhecimento, porque eu já via o quanto eu era pisada. O quanto, porque, ok, a minha voz ela é mansa, assim. E eu tenho a característica de ser canceriana. Canceriana é tipo a mãezona. Quer acolher aqui, quer acolher ali. Então, eu sempre me colocava em segundo plano. E aí, a voz estava mansa. Mas internamente estava morrendo. Estava chorando, estava mal. Porque eu não sabia colocar limite. E quando eu fui crescendo, e as pessoas sempre falam assim, nossa, que bonitinha ela, nossa, que amorzinho. Eu fui me rotulando com esses elogios, assim, e fui me rotulando. E aí, chegou um momento que eu não podia mais errar. Eu não podia mais estar estressada. E se eu ficasse estressada, as pessoas... E aí eu já olhei e falei assim, puta merda, o que é que eu fiz? Eu não posso ficar estressada. Mas se eu não tenho uma válvula de escape, a válvula vai ser meu próprio corpo. Surgindo doenças, desconfortos, dores de cabeça. Eu sentia uma sinusite horrenda. Assim, eu passei anos e anos com uma sinusite, que a sinusite está diretamente ligada ao seu estômago. Então, todas as suas emoções estão no seu estômago, alojado ali. E aí, nesse mergulho do autoconhecimento, eu fui vendo isso. Esses personagens que eu fui colocando na minha frente, assim. Esses rótulos que eu fui colocando na minha frente. E que várias outras pessoas também. Eu fico contando as coisas do meu, né? Porque é a forma que eu consigo passar, assim. Mas como houve essa Mariana, existem várias outras Marianas por aí também, né? Que se colocam dentro desse rótulo. Aí vai chegar um momento que está cansado. Porque ela já está sendo muito pisada, homens ou mulheres. As pessoas estão confundindo a boa educação com o passar do limite.
Aí eu fui aprendendo a colocar meus próprios limites. Até aqui você pode vir, você pode opinar, mas daqui para cá, como vou agir, sou eu que escolho. Isso é um processo também, gente, não acontece assim da noite para o dia. Isso é o seu mergulho interno, através de leituras, através de terapias, através de liberação física. É um processo. É bacana você falar isso aqui. Durante o nosso crescimento, principalmente na fase quando a gente é criança, a gente é muito moldado numa sociedade que você não pode ser mal educado, né? Você não pode falar o que pensa porque vai soar rude, né? Então, às vezes quando a gente oprime nossos filhos de não expressar, isso eu vivo muito na pele. Eu tento dar o máximo de liberdade pro Davi, por exemplo, dele falar o que sente. Às vezes ele tá estressado, eu sento com ele, abraço ele e falo, o que você está sentindo? Pode falar, fala tudo. Aí ele resmunga, não, pode falar, papai quer te ouvir. Aí ele solta. Então, a gente tem que tratar nossas crianças de forma aberta para ouvi-las, para elas não crescerem e virar adultos reprimidos ou com aquilo preso. Um papo muito bacana também nessa pegada, que a gente pode ter futuramente, é com a Poli, né? Que é a Demais. Constelação Familiar. Uhum. Inclusive, para você que está ouvindo a gente, vai estar assistindo esse episódio ao vivo ou depois no Spotify, que seja, toma isso como consciência. De que o quê? Muitas coisas que você carrega hoje na vida adulta, um exemplo, compulsão alimentar, você é introvertido, não, você é muito extrovertido. Enfim, são muitas coisas que vêm do reflexo da sua infância. Então, é sistêmico, né? Então, são coisas que são tratáveis. Né? Então, não é porque, não, eu não gosto de falar em público, outro exemplo. Você não é... às vezes a pessoa fala, não, eu sou assim. Não precisa ser assim. Não. E é muito fácil você se desprender dessa situação. E hoje está muito acessível, né, na cidade. Hoje você vê muito falar mesmo em terapias. A primeira vez que eu tive acesso à informação sobre terapia de alguém perto de mim foi até com um rapaz que trabalha comigo. Ele, por indicação da esposa dele, ele começou a fazer terapia. Aí eu não me aprofundei, eu não sei qual terapia que era que ele fazia. Mas a evolução dele como pessoa foi gritante mesmo. E ali me deu um gatilho. Falei, que isso, né? O que mexeu aí, que mexeu? Transformou E aí? É isso que é legal. Na verdade, é o que eu falo com todo mundo, principalmente, eu citei uma frase dessa lá na casa da Zane, quando a gente fez aquela pequena constelação, que é isso. Às vezes não é você falar, gritar, chamar todo mundo. Às vezes a sua mudança desperta que seja a curiosidade nas pessoas. Vai olhar para Mariana, tem alguma coisa diferente em você. O que está acontecendo? Aí você vai ter oportunidade. Se a pessoa despertou interesse para saber o que mudou na sua vida e ela ficou fascinada, quer dizer que ela, de alguma forma, ela quer uma fração disso para ela. Porque se eu vejo mudança e desperta o meu interesse, obviamente eu quero aquilo para mim, entendeu? Então, nessa pegada de terapias, né, yoga, exercício, eu volto a afirmar que a cidade está muito movimentada para essa pegada. Tem muito. Ótimos profissionais. Ótimos. Que a gente tem que usar e abusar de todos eles. São várias terapias que agregam. E não só terapia, né? Tem as terapias, que eu vou citar algumas aqui que eu sou mais fascinado, constelação familiar sistêmica, o Reiki. O Reiki é fantástico, né? Uhum. E vários outros. E não só isso. E talvez, eu acho isso muito místico, não é pra mim, não gosto, ou talvez tenha uma crença limitante relacionada à religiosidade. Não, cara, procura um psicólogo, que seja. Assim, a ajuda do psicólogo é fantástica. Às vezes as pessoas acham que um psicólogo é só pra doido. Não, eu tô bem, eu não preciso de psicólogo.
É uma parada que eu tava conversando até com a Daiane esses dias. Eu falei, amor, todo mundo na vida precisa de psicólogo. Queira você aceitar ou não. Todo mundo merece ter um acompanhamento. Todo mundo merece. Essa é a Perfeitamente. frase. E isso quando você entende desse merecimento e que entende que você não precisa estar passando por um problema ou estar em crise para você procurar esse tipo de suporte, aí muita coisa desbloqueia na sua vida. Que, por exemplo, às vezes você está passando por várias situações, inclusive a gente passou agora setembro, né, que é o Setembro Amarelo, Sim. conscientização ao suicídio. Só reforçando, tem muita gente para te ouvir. Você tem muitos canais hoje em dia para você buscar evoluir, crescer, ou até mesmo sair daquela zona de conforto que você acha que é uma zona de conforto, mas não é tão confortável assim. Não é nada confortável. Exatamente. Então, hoje a gente tem vários caminhos, vários acessos, e as pessoas deveriam sim dar o braço a torcer para abrir os olhos para esse tipo de situação. Sim. Igual o yoga, por exemplo, o movimento. Cara, é fantástico. Igual você acabou de falar, o yoga vai movimentar. Fora a questão energética, que muita gente não acredita, e ok, não tem problema. Tem a questão física. Né? Nosso corpo é uma máquina. Uma máquina mais do que perfeita, inclusive. Perfeita, muito Mas perfeita. ela precisa de manutenção. Igual essa questão que você falou, assim, não vai pela questão energética, não acredito e tal. Ok, tudo bem. Então, aqui eu te faço um convite para você começar a observar a sua postura do dia a dia. Como você é uma pessoa que os ombros estão indo para frente, é uma pessoa que está olhando muito para baixo, seu corpo já está falando. Olha o quanto que você está minguando. Olha como você está triste. Olha o corpo, como essa parte aqui, ó, se fechou totalmente, sabe? O que a gente não está aceitando dentro de nós mesmos, que eu fechei. É igual adolescente, quando começa a criar, os seios começam a crescer, ela não dá uma escondidinha, assim. O que você não está aceitando? O que você está escondendo? E aí, o yoga vai fazer o quê? Ele vai abrir o seu peito. Mas ele não vai abrir só pela questão física. Ele vai abrir para você mesmo, de virar e falar assim, reconhece, levanta, vai, é a sua jornada. Existe o drishti, o ponto focal, para algumas posturas de equilíbrio, né? Porque equilíbrio é isso. Quando eu consigo equilibrar meu corpo, automaticamente eu estou atingindo meu sistema nervoso, sabe? Quando eu estou torcendo, assim, embaixo da pele, entre a pele e os músculos, existe a fáscia. A fáscia é uma camada que ela é toda de sistema nervoso, assim, todinha. Então, se eu mexo essas fáscias, até a massagem, né? Massagem é essencial para as fáscias. Você está estimulando um conforto. É uma boa lubrificação dessas fáscias, sabe? Movimentação, faz vibrar. E aí o yoga vai fazer isso, assim, ela vai mexer seu sistema nervoso, ela vai fazer com que tudo você faça os hormônios, tireoide, glândulas, a gente está mexendo também. Muitas pessoas acham que é só o músculo, mas e seus órgãos? Fígado, pâncreas, intestino. Yoga está lá, mexendo e revirando, está fazendo com que tudo aquilo se mova. Porque os seus órgãos é fundamental um bom funcionamento deles. Eles precisam de liberar tudo. Para o hormônio da felicidade, o hormônio do amor, o hormônio tudo. É através do seu próprio corpo a ser liberado, né? Tem as posturas, que são as posturas de invertida, que a sua cabeça fica para baixo e o seu pé fica para cima. Existe, claro, uma progressão que muitas pessoas têm essa ilusão, assim, nossa, eu vou na aula de yoga e já vai me botar para fazer esses negócios tudo aí. Não, a professora tem ciência que o seu corpo precisa de ser encaixado aos poucos, porque senão você pode agredir seu corpo, pode machucar. Que existe limitação física também, né? Total, não também, que está associada à alimentação mental, emocional. Mas quando você coloca seu pé para cima, sua cabeça para baixo,
quando a gente fica de pé, assim, nossos órgãos respeitam a gravidade também. Vai tudo sendo amassadinho ali, órgão em cima de órgão, órgão em cima de órgão. E aí, quando eu viro, esses órgãos viram também. Então, eu começo a liberar o espaço. Aí, quando eu retorno pro pé no chão, os órgãos, eles encaixaram no seu devido espaço, assim. Ele deu uma folga, uma coisa que estava sendo comprimida ali, ele deu um espaço, ele deu uma folga. E aí, fora que você está levando um bombardeio de sangue para o seu cérebro. Seu cérebro está ali sendo irrigado. Então, você está nutrindo o seu cérebro de sangue, de renovação, sabe? E aí vem a parte do coração também. Porque para ele mandar sangue lá pro pé, ele vai ter que disparar ali. Não disparar no sentido de euforia, mas no sentido de ele voltar a trabalhar, né? Trabalhar isso. Então, ele vai ter que bater ali, se nutrir, se fortalecer. Órgãos são músculos. Meu pulmão é músculo. Quando eu paro, a maioria das pessoas não respiram. Respiram, assim, 40%. Pode dizer até que esquece de respirar, né? Esquece. E a respiração gera um impacto no meu sistema nervoso total, total. E quando eu reaprendo a respirar, eu também estou gerando esse impacto. Então, eu também estou criando uma nova forma de reagir. Quando eu vejo... quando eu estou numa situação de perigo, e aí eu começo a perceber que meu coração está batendo, que minha respiração está ficando muito fadigadinha. E aí, se eu correspondo a esse comando, nossa, eu vou começar a tremer, eu vou entrar num colapso muito grande. E aí, quando eu percebo que eu não estou numa situação de perigo, tanto quanto a minha mente está dizendo que eu estou, porque tem essas ilusões também, né? E que eu preciso de ter um equilíbrio ali para poder sair daquela situação, eu preciso de ter raciocínio lógico para sair daquela situação. E para eu ter raciocínio lógico, eu preciso de ter calma. Eu preciso de ter um momento presente ali. É através da sua respiração. A respiração é a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai da barriga da nossa mãe. É o inspirar e o expirar. Dá até vontade de respirar fundo. Muito bom. E você vê muita coisa. Nem vou citar casos profissionais, não. Quando você está estressado. Você já ouviu muito na sua vida. Calma, respira. E de fato, você faz a respiração correta, de fato, você percebe que Muda. E isso é fato. Isso você pode testar a qualquer momento. Você estressou alguma coisa, você viu que te desestabilizou, você para. Não é que vai curar aquilo não, mas pelo menos vai te trazer um momento presente para você analisar com calma a situação. É que aconteceu alguma coisa, alguém te falou uma coisa que você não gostou e você vai e estoura com aquela pessoa, você já sai da razão. Mas se você parar, você pode até fazer o teste. Alguém está discutindo com você, você para, respira na frente dela. Você desestabiliza até outra pessoa. Você respira e fala, a pessoa já pensou, peraí, a pessoa tá pensando ali antes de falar qualquer coisa. E isso é bom. É igual você já, né? Você é contagiante. É contagiante, Tá, Mari, na internet, cara, eu sigo especificamente uma pessoa do yoga, que não me recordo muito bem se é assim, mas eu acho que é acho que é Matheus, não, cara, Teus Yoga. Rapaz, um magrinho, barbudinho. E quando eu comecei a seguir ele, foi através de um vídeo mais ou menos nessa pegada. E antes ele nem estava praticando yoga na introdução do vídeo, ele estava falando, um exemplo, não tenho certeza se é isso que estava no dia, cansaço excessivo, tristeza, não sei o que lá, enfim. Aí ele fez uma postura. E ali eu comecei a perceber o quê? Que, de fato, se você está estressado, está tenso, não precisa nem fazer postura de yoga, não.
dá uma espreguiçada, né? Dá uma esticada ali. Você percebe que seu corpo dá uma estabilizada. Então, foi aí que me despertou o interesse de estudar um pouquinho mais, na verdade, para até onde que é o fato isso, ou até onde que não é. Porque na internet, infelizmente, da mesma forma que tem muita gente que agrega muito, tem gente que está ali só pela fama ou pelo dinheiro. Onde eu quero chegar? Hoje a gente tem a sua aula, a instrução aqui na cidade. Não sei se existe outro professor aqui na cidade. Mas ok, a gente tem as suas aulas. Por mais que é um preço acessível, eu sei que é ok. Inclusive a Daiane fazia com você antes de engravidar, né? E ela amou, inclusive. Tá só esperando a Maria ganhar uma idadinha para ela voltar. Porém, tem gente que de fato não tem condição de pagar essa troca. E o que você indica? É confiável a gente ir na internet, procurar, por mais que não tenha as instruções do profissional, tá? Um ajuste, ou não, é assim, não, mão um pouquinho para trás, não. Mas você acha que é válido a pessoa olhar na internet, começar a prática por ali? Então, é complexo a sua pergunta, porque eu não sei quem é que a pessoa está olhando ali, né? Então, é complexo. Mas qual a dica que eu posso dar? Ok, tem a orientação dessas pessoas, não só em questão do yoga, mas como a linha do autoconhecimento, que a gente está tendo várias dicas, várias coisas na rede social. Faça isso, faça aquilo, faça... Ok, escute, mas sempre escuta você. Como você está sentindo. Como você está sentindo aquelas falas, como você está se sentindo aqueles movimentos. Se tá ok, permanece com essa pessoa. Se você está saindo bem da aula, permanece com essa pessoa. Se não tá ok, se gerou algum incômodo, procura outra pessoa. Procura, porque na rede social tem vários. E aí é sempre válido muito para todos os campos da nossa área, porque senão a gente fica muito doida com todas essas dicas que tem na rede social. Veja o que faz sentido para você. Você não precisa de aplicar tudo. O nosso corpo, por mais idêntico que são, assim, são dos mesmos elementos, mas eles são organismo e organismo. Eu tenho o meu organismo, você tem o seu, o Stefano tem o dele, e assim por diante. Então, o que é bom para mim não vai ser bom para você. E o que é bom para você não vai ser bom para mim. Quem vai dar esse ok? Eu vou dar esse ok. Então, observa. Existem muitas pessoas na rede social que estão, assim, sendo muito verdadeiros, estão ensinando preciosidades que antes da gente ter rede social estava muito centralizado e agora a gente consegue ter essas informações. Mas, como você disse, tem muitas pessoas também que não faz muito sentido. É você que vai saber se está fazendo sentido para ti ou não. Se está te levando por um estado de consciência melhor ou se está te levando a um estado de comparação, a um estado de que eu não sou boa, ou que eu preciso de fazer igual o fulano de tal, ou eu preciso de estar igual o fulano de tal. Estar igual o fulano de tal, sai fora. Corre mesmo. Porque você não precisa de estar igual a ninguém. Você precisa de reconhecer a sua própria vida. Reconhecer o seu próprio corpo. É algo pessoal, né? É muito pessoal. Yoga é muito individual. É seu. É o seu momento. É a sua leitura. Igual eu falei sobre a questão do corpo, assim, que eu me fecho, ou como que eu estou reagindo. Aí vem ombros, carga. Quanto que isso aqui está muito tenso? Como que isso daqui tá enrijecido, assim? O que eu tenho
trago para mim. E aí eu escuto alguma fala de algum profissional na rede social, eu estou botando mais peso? Ou ele está me ajudando a tirar esse peso? E não é numa situação de conforto, assim. Você não precisa de fazer nada. Pode tirar os pesos por tirar. Mas é uma situação de levar para a consciência. De você conseguir tirar aqueles pesos através da sua consciência. De você ver que eles não valem a pena de fato. Porque você conseguiu conquistar isso dentro de você mesmo. E não foi só mais uma direção dita por alguém, né? Igual você falou sobre a terapia. Eu sou muito fã. Eu tenho a minha terapeuta, a minha psicóloga. Além da minha psicóloga, quando eu consigo acessar algumas coisas mais difíceis para eu resolver sozinha, eu tenho a constelação, eu tenho o reiki, eu tenho Tem os caminhos. A minha galera ali que me ajuda. E tem o yoga, né? O yoga já teve momentos que eu fazia a prática, me lembrava na hora de alguma coisa minha. Igual essa questão que eu te falei sobre a insegurança. Nossa, como eu vi isso no yoga. E aí ele falou assim, firma, firma, firma. Ah, caiu? Ficou com vergonha de alguém? Quem nunca caiu nessa vida? Firma de novo. E vai indo de novo. São tentativas, erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos. Mas aí, vem as terapias, a gente também tem que tomar muito cuidado. Não é só na rede social. É no presencial também. A gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos que as pessoas vão colocando em nós. Sabe, esse monte de diagnóstico, várias coisas, rótulos e rótulos e rótulos. Você tem isso, tem aquilo, tem... Cara, você não tem nada. Você está passando por essa situação. Você está com isso. Você pode sair... até doenças físicas, assim, você não precisa de achar que você é aquele câncer. Porque você não é. Você está com câncer. Você tem que investigar o que te gerou isso. E tem que fazer uma leitura sincera contigo mesmo. Para poder você sair daquela situação. Aí, então, tenha cuidados também com os terapeutas que a gente está procurando, porque existem terapeutas e terapeutas. Alguns que vão te colocar mais cargas e alguns que vão te ajudar, através de você mesmo, a tirar essas cargas de você mesmo, sabe? Sempre através de você mesmo. Eu fico com raiva da minha terapeuta, às vezes eu falo com ela, eu vi assim, eu precisei de uma semana de você, porque... Não gostei do que você me falou. Não queria assumir isso, tá doida? Aí eu vou e até que eu vi e falo assim, agora eu tô pronta para assumir isso. E é justo. Inclusive o Felipe Galli, que esteve aqui esses dias, ele citou um ponto muito parecido com isso. Quando ele estava passando por vários problemas, ele procurou ajuda profissional e não se deu com aquela pessoa. Isso. E ok, acontece, eu posso não e é comum, né, pô, eu não vou com sua cara, não gostei e ok, a vida é isso também. Então, diversidade, né? Sim, aí ele procurou outra pessoa que deu certo e fluiu. E uma coisa que eu converso muito com o Rodrigo, com o Rô, inclusive abraço Rô, Gi, estamos com saudades, né? Eu conversava muito com ele, o quê? Todo esse tipo de conteúdo que a gente estava estudando juntos, inclusive, ter o senso crítico, entendeu? Não, por exemplo, pegar uma pessoa que eu acho que está falando coisas legais, porque na terapia, na verdade, não é tudo flores também, né? Tá muito legal, tá muito bom, não. Endeusar uma pessoa, não, essa pessoa é fenomenal, fala tudo legal, mas não, você ter o senso crítico também, o senso analítico. Não é você ouvir o que a pessoa está te dizendo e enfiando pra cabeça e tomar aquilo como lei. Não. Eu ouvi outros lados também. Ouvi outras opiniões. Ouvi outras pessoas. Não se deu com a terapia X. Não se deu com o psicólogo X. Não se deu com o psiquiatra X. Procura outras opções. Isso é muito válido. Na verdade, você tem que procurar algo que vai ser melhor pra você.
Afinal de contas, você tem que ser sua prioridade na vida, né? Então, tudo bem. Você só tem que sempre analisar o que você tá ouvindo, o que você tá absorvendo, né? Não que você vá achar uma pessoa perfeita. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Ninguém. Mas você vai se identificar com aquela pessoa e vai seguir. E na internet tem muito disso, né? Muito. A gente está num surto, até passou um pouquinho, né? O surto dos coaches, né? Muita gente se nomeava coach e, sou coach financeiro, coach empresarial, coach não sei o que lá. Então, muita gente, até discapacitado, tomou a frente dessas posições e começaram a ensinar métodos não eficientes, não funcionais, que ao invés de agregar para as pessoas, talvez estavam puxando elas para trás. Sim. Né? Porque talvez não era o que a pessoa precisava, ou a pessoa não tinha maturidade emocional para absorver aquilo, mas aquela pessoa, aquele coach, tinha persuasão. Então acabava convencendo que ele estava certo e pronto, e acabou. Ela não estava firmada sobre si mesma, então estava sendo levada, né? Perfeitamente. Por isso que a gente tem que estudar muito. A gente tem que não só depender do que a pessoa está falando, a gente tem que buscar por conta própria. Mas como que eu busco? Igual eu citei agora. Eu tive uma clareada na mente recentemente lendo um livro. Né? Que o quê? Não é que a palavra que o cara escreveu no livro é regra, é lei. Não. Com base no que ele escreveu ali, serviu para agregar alguma coisa para mim. Então eu peguei o que foi útil naquele trecho e trouxe para minha vida. Que é muito importante você saber discernir o que você está lendo, o que você está consumindo, se vai te agregar ou não. Ponto. Isso, quem sabe, é só você. E conhecimento nunca é demais, né? Você saber um conteúdo ou algo assim, ela não vai te definir quem você é. Você só sabe aquele assunto. Perfeito. E você pode aplicar ou não na sua vida, mas você pode interagir com qualquer outra pessoa sobre aquele conhecimento. Isso aí. E é bacana você estar entrosado com pessoas que estão em busca da mesma coisa, porque é troca de experiências, né? Isso independente do... Não estou falando só crescimento pessoal, né, espiritual, não. Estou falando na vida. Em tudo. Por exemplo, quando você entra numa empresa, você é novo na empresa, você nunca exerceu aquela função, o que você vai fazer? Você vai colar com alguém que sabe. Você vai estar ali absorvendo. Principalmente se você não tiver alguém do seu lado para te instruir. Que isso é muito comum. Às vezes te contratam para uma função que você já tem experiência, em teoria você já sabe como exercer aquilo, porém a rotina da empresa, a cultura da empresa não é o que você estava acostumado. Então o que você precisa fazer? Tem que absorver um pouquinho dali, um pouquinho daqui, que você vai achar que é útil para você. E aí que mostra também que sempre vai ter desafios, né? A gente sempre vai sair um pouco do nosso conforto. Não é que a pessoa, igual eu falei, a minha terapeuta falou uma coisa que me cutucou. Não quer dizer que eu tenho que trocar de terapeuta, mas ela cutucou num ponto certo, sabe? Era um ponto que eu estava negando. Se incomodou é porque mas por tem que mexer. Por que eu estava negando? E aí, então, vai ter chegar alguns momentos, assim, e eu vejo isso muito no yoga, né? Quando as pessoas, quando vem achando que vai ser só respirar, relaxar e E quando se deparam com asanas, com firmeza, com relaxamento também, mas se deparam com polaridades de confortos e desconfortos, que se você olhar é a vida todinha, é conforto e desconforto, conforto e desconforto, e são convites assim, você tem que encarar aquilo ali por você, porque a gente precisa de amadurecer, a gente precisa sair da nossa zona de conforto também, sabe? E aí ter isso, discernir, a fala do outro vai vir para me agregar ou vai vir para me diminuir. Se for para me agregar, bora, cara. Você vai estar lá no fundo do poço, mas você vai sair.
Olha para um lado, olha para o outro, vê as possibilidades. Tem uma cordinha aqui, tem uma pedra ali, que você pode ir saindo devagarzinho. Bora! O autoconhecimento, e aí o yoga que traz essa linha de autoconhecimento, eu vejo muito isso, assim, as pessoas desistem no meio do caminho. E você não está desistindo só de uma terapia ou de um yoga, você está desistindo de você. E é justo você desistir de você mesma, porque a zona de conforto, igual você disse, será que tá boa? Será que é tão confortável Será assim, que é né? tão confortável assim? Escreve. Faz umas leituras positivas e negativas dentro dessa vida que se encontra agora. Se tiver mais coisas negativas, quer dizer que você tem que sair dessa zona de conforto e tem que encarar algumas realidades, encarar algumas sombras, né? A gente fala que encarar as nossas sombras, mas as nossas sombras são um convite de nós mesmos, na nossa própria consciência de vamos melhorar, vamos ver a nossa potência, vamos, bora lá. Eu estou um pouquinho nessa fase de sombra em relação à rede social. Até então, eu colocava, saía, mas era mais coisas da minha vida, particular mesmo. Só que o quê? Tá vindo esse chamado. Por que não? O porquê você não coloca algo mais profissional? O que é que vem travando para você colocar essa cara a tapa? Dificuldade de estar presente numa câmera? Não é. Mas qual é essa dificuldade? O que tem? E aí gera um desconfortaço de eu olhar isso, eu assumir isso dentro de mim, sabe? Mas é um convite. E quem está fazendo o convite? Nada mais do que a minha própria consciência. Então, se você inicia a sua busca de autoconhecimento, se você inicia uma reformulação da sua vida, entenda que o momento que você vai gerar um desconforto não é onde você vai parar. É você tá passando por aquilo. Porque o ego não gosta de admitir nossas fraquezas, né? Então ele vai olhar e falar assim, sai fora daí, vamos voltar lá pro nosso cantinho. E ao mesmo tempo, é o próprio ego também que vai falar assim, cara, eu tô gostando disso. Eu tô gostando dessa mudança, eu tô gostando disso daqui. E isso acontece também, não só na linha emocional, mas acontece na linha física também, né? Eu preciso de encarar uma dieta. Quem gosta de dieta? Falou que vai restringir lá o churrasco, né? É... Se bem que você tá restrito há um tempo, né, mano? O churrasco. Uns 12 anos. Mas é isso, assim. É você ver que depois que você passar pelaquela sombra, assim, depois que você passar pelaquele fundo do poço, vai vir uma luz muito grande. E vai vir aonde você quer chegar. É aonde você quer ir. Mas tem hora que a gente precisa de aguentar um pouquinho o processo. Aí, como eu vou aguentar um pouquinho esse processo? Se você quiser fazer sozinho, tem essa opção, mas às vezes vai ser muito mais duro. Mas se você quiser ajuda, procura ajuda. Vem aqui pro yoga, descarrega o que você tem que descarregar. Vai lá para o seu terapeuta, descarrega o que você tem que descarregar. Mas descarrega nas fontes certas. Não descarrega na bebida ou não descarrega na comida. E não quer dizer que eu nunca vou comer, eu nunca vou um dia ficar assim, tô muito cheio. Claro que não. Você vai fazer isso também, sabe? Mas é no momento consciente e é o porquê você está fazendo. É o para que você está fazendo. Se você está fazendo isso constantemente, tem um chamado aí para ti. E toma cuidado, a gente tem que tomar cuidado com esse desejo de autodestruição. E que é no inconsciente, né? E que está presente em todo mundo, né? A autossabotagem. Tá sim. Mas a gente também tem, são as polaridades, né? O universo é totalmente... É dual, mas também não é dual.
É o feminino e o masculino, né? O bom, o mal, tudo isso. Então a gente pode brincar nessas dualidades, mas a gente só consegue brincar nessas dualidades sem peso quando a gente se conhece. Até a gente fazer isso e falar assim, não, agora eu estou me conhecendo, existe um caminhozinho ali. Mas vai, nossa, tá difícil, vai, eu tenho certeza absoluta que não é pior do que aonde a zona de conforto te deixou. É certo, assim, é muito certo. Mas só uma pausa, Mário, só para falar do nosso patrocinador, Salgados e Cia, né? É bacana, o Paulinho, inclusive, está desde o começo do projeto, né? Ele é um dos apoiadores que apoiou a gente instantaneamente quando a gente abraçou esse propósito aqui, que a ideia do podcast é trazer o yoga, por exemplo. É um assunto que, por exemplo, nós somos amigos há muito tempo e nunca sentei com você para debater yoga. Uhum. Então eu sempre falo isso, porque para mim agrega muito e para quem está assistindo também. Tem acesso à informação. O que Barra de São Francisco tem para trazer? E a gente tem muita gratidão aos nossos patrocinadores, porque para isso aqui funcionar, tem um custo, né? Nós temos nossa vida, nossa família. Então, muita gratidão aos patrocinadores, principalmente aos patrocinadores que apoiaram a gente desde sempre. Paulinho, inclusive, desde a primeira live, ele é patrocinador e nunca faltou. Então, ó, salgadosecia.online. Eu acho que agora já deve ter fechado já, mas, ó, vale. Ele atende, eu acho que de 9 da manhã a 9h45 da noite, ó. Melhor salgadinho. E ele serve salgadinho. Você que é vegetariana, tem as bolinhas de queijo, tem um de palmito lá que... comi as bolinhas de queijo senhora, aqui. é sensacional. E ele tem mini pizzas assadas, ele tem salgados assados também, que às vezes a pessoa não quer comer fritura, tem os salgadinhos assados, que a empadinha é divina. Muito bom mesmo. Então, você que está em casa, salgadosecia.online, não falhe não, o salgado é bom mesmo. E chega rapidaço. Deu a fominha, se não piscar de hoje já tá tocando campainha chegando. Eu acho o máximo quando ele chega, às vezes as meninas estão de perna pra cima, e ele para ali, ó. Aí vem até vocês. Outro dia ele entrou aqui... Ele é muito simpático. Ele entrou, eu falo que tem um monte de gente perna pro alto ali. Gratidão, Paulinho. Oi, Mari. Finalizando um pouquinho do yoga, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o yoga, comenta no vídeo, manda no Instagram da Mari. Como que é o seu arroba? Mariana Carnielli, né? É Mariana com 2 N's, M Carnielli. Procura lá, a gente vai deixar também o link do seu Instagram na descrição do vídeo. E além do yoga, você citou lá no começo que você está começando a entrar na ginecologia natural. Isso. O que é? Como que funciona isso aí? É só para deixar, para fechar o assunto do yoga, de fato, assim, yoga ele é muito abrangente, não dá para eu poder falar tudo que tem dentro do yoga, as possibilidades que tem dentro de uma única fala. A gente pode sentar aqui e eu falar totalmente outras... A noite toda. Nossa, a noite toda mesmo. Outras coisas, assim, que tem no universo do yoga. Tem ensinamentos muito preciosos. E aí eu deixo o convite também para quem quiser vir experimentar no seu próprio corpo, pode entrar em contato comigo. Fazer uma aula experimental, né? Pode, com certeza, fazer uma aula experimental e ver se identifica, né, com essa prática que é fantástica, assim, mudou minha vida e vai mudando ao longo do tempo, sabe? E entrando dentro da ginecologia natural, é claro também que é uma terapia que está ligada ao corpo e está ligada às emoções. É trabalhado com mulheres e é um convite para a mulher, para ela poder observar o seu próprio organismo, observar esse corpo mulher através dela mesma. E principalmente, assim, o que é muito falado é a menstruação, que é onde traz muitos desconfortos para as mulheres, né? Cólica, algumas patologias. Então, como o yoga falou, né?
algumas emoções, elas vão sendo concentradas nessa região do corpo da mulher. E aí, o que aconteceu ao longo do tempo? Tirou essa autorresponsabilidade. Porque tanto o yoga quanto a ginecologia natural ou qualquer uma outra ferramenta, ela quer te mostrar que você é autorresponsável por si só. Por você, quer dizer. E você vai ter a reação através da ação que você escolher. E aí, o que foi acontecendo? A gente foi terceirizando a nossa saúde. Foi colocando para que as outras pessoas dissessem o que é bom ou o que não é bom para o meu organismo. E aí eu deixei de observar o meu próprio organismo. E aí vem as medicações também, né? Toma esse comprimidinho aqui que vai dar tudo certo. Mas e aí? Esse comprimidinho é isolado, ele está tirando só aquela tensão inicial. Mas passa no próximo mês, está lá de novo. Passa no outro mês, está lá de novo. Aquele sintoma, aquele desconforto. E a gente vai ficar tomando comprimidinhos até quando? E aí a ginecologia... E que comprimidinhos geram outros mal-estares, geram outras consequências em nosso organismo. Todo remédio mesmo, a indústria farmacêutica toda, quando você vai ler a bula... Remédio nenhum você dá vontade de tomar depois de ler a bula. Não tem base. Todo remédio tem um efeitozinho colateral. Tem. E é bastante sério. Quase ninguém se preocupa, né? Só ouve médico, vai lá e toma e ok. Não sabe que tem esses outros recursos, né? E é um assunto bacana de se tratar, porque você foge um pouco da farmácia industrial, né? Total. Então, é uma opção para você fugir de um problema, né? Que vocês mulheres têm, de uma forma mais, literalmente, natural, né? Mais natural. E assim, vale o senso crítico, né? É igual a gente falou, a gente não precisa de ser bobo nessa vida. Precisamos de ser seres pensantes. Qual é o intuito dessa indústria farmacêutica? O intuito dela é de realmente promover uma cura ou é de vender mais? Tem que ter esses questionamentos, sabe? Quais são essas parcerias que a indústria farmacêutica está fazendo com alguns médicos também? Quais são esses abusos que estão fazendo com nós consumidores? E não é só a indústria farmacêutica, é a indústria em si, assim, o quanto que está matando a gente, mas não são eles os culpados. Eu tenho escolha, eu posso escolher. E aí a ginecologia natural vai trazer essa autorresponsabilidade, sabe? O que está me afetando? O que está gerando esse incômodo? A gente vai adentrar dentro desse corpo mulher. O que esse corpo mulher quer simbolizar para mim? E outra coisa, nós somos seres cíclicos. Mensalmente, as mulheres menstruam. Então, mensalmente, elas vão passar por 4 fases, que é a pré-ovulação, a ovulação, pré-menstruação e menstruação. Então, eu vou trazer um chamado, assim, a ginecologia natural vai trazer um convite de que, para a gente observar quais são essas emoções em cada fase. Porque hoje em dia, assim, a gente é muito chamado para a ação. Você tem que agir, tem que agir, tem que agir, tem que fazer, produzir. E aí, isso não é cíclico. Isso é linear. Isso é um ritmo só. E aí gera exaustão, que gera várias questões físicas e emocionais. E se eu não reconhecer o meu próprio ritmo, eu perceber qual é o chamado que o meu corpo tá fazendo para que eu possa me recolher agora. Claro que existem mulheres que trabalham dentro de horários comerciais, né? Beleza, você vai respeitar o seu horário comercial, mas o que você faz depois disso? Quando o seu corpo está te chamando para você se acolher?
Qual é o seu autocuidado? Qual é essa conexão que você tem com o seu útero? Eu posso perguntar, eu não sei se tem algumas mulheres que assistindo, mas pode responder. Você gosta ou não gosta de menstruar? A grande maioria das mulheres respondem que não, que acham que aquilo afeta elas negativamente. Mas é porque a gente não reconheceu o nosso próprio ciclo. A gente não reconheceu a potência que tem esse útero. O que ela pode nos transformar. O que esse sangue, que ele não vem só pela questão de engravidar ou não, de ter filho ou não. Mas o que ela vem para revelar para mim mesma. Por exemplo, a TPM. Quando eu comecei o estudo da ginecologia natural, eu parei e falei assim, cara, isso é real. A TPM nada mais é do que a minha melhor amiga. Ela tá me contando coisas que eu já queria ajustar há muito tempo. Mas a minha caixinha da perfeição, ou a caixinha do movimento linear, a caixinha que eu não posso expressar, foi me colocando ali. Aí quando vem a TPM, eu faço assim, ó, pum. Vai tudo, né? Vai tudo. E aí, se você não reconhece esse momento, e você não é sincera com você mesma, e você nega isso, achando que isso é um lado negativo seu, que não é um lado negativo seu, é um grito seu mesma, você vai passar para o próximo ciclo tornando um círculo. E o nosso ciclo menstrual, ele tem um convite de ser uma espiral. Mulher cíclica é uma espiral. Eu passei por um período. Eu gostaria de reajustar isso em mim. Ver isso em mim. Então, eu convido a esse ciclo para que eu possa reajustar. Aí eu vou passando, eu vou subindo. Tá vendo que é um movimento espiral? Até que chega num ponto que aquilo não é mais a minha questão. Então, eu posso me convidar para um novo ciclo. Eu posso me convidar para uma nova versão minha. E aí, eu tenho a oportunidade que, através desse ciclo, eu vou sempre amadurecendo e sempre evoluindo dentro do ciclo menstrual. E existe também essa questão das facetas, assim. Dentro do nosso ciclo menstrual, existe várias mulheres. A gente não é uma única mulher, nós somos várias mulheres, somos várias possibilidades de mulheres. E se eu boto só a guerreira à frente, como eu falei, produção, 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 eu batalho, eu luto, eu vou criar uma exaustão muito grande. E se eu não coloco a mãe, por exemplo, que é a que acolhe, a que dá amor, em um momento dessa ciclicidade, eu estou negando um lado feminino, sabe? E se eu, por exemplo, só olho para a mãe, que eu só cuido, eu também vou criar uma exaustão muito grande, porque eu estou colocando minha vida na mão das pessoas. E se eu não chamo a guerreira no momento, que é no momento de forma geral, tá? Que é no momento da nossa ovulação, que é o momento que a gente está mais animada, mais no pico, assim, que existe mais libido. Mas essa libido, ela não precisa ser extravasada só no ato sexual. Essa libido pode ser extravasada no ponto de criatividade do seu trabalho, sabe? Bora colocar essa guerreira, então, em ação. Liberar essa energia toda, né? Liberar essa energia toda. E sabendo que esse auge vai ter um declínio. Porque o seu corpo vai te convidar também para se aconchegar, para se cuidar, para se dar um colinho. Que mensalmente, cara, é mensal, olha que presente que tem isso. Mensal eu posso me renovar mensalmente. E vocês, homens, é um ano. Vocês têm a estação, né? A gente fala que nós temos as estações do ano no mês. E vocês têm a estação do ano em um ano só.
E aí, alguém que estuda o masculino pode vir também para poder falar Seria como bacana. que você... que eu acho o máximo também. Às vezes eu fico estudando, aí eu falo, mas e os homens, como eles podem se identificar nessa renovação? Porque todo mundo tem essas renovações. Mas as mulheres, o convite é através do seu útero, através do seu ovário. E aí, dentro de tratamentos, uma consulta mesmo de ginecologia natural, a primeira consulta, talvez ela vai demandar 2 horas, porque é um momento de escuta, é um momento de eu escutar e a própria mulher se escutar. É um momento dela ver as possibilidades que ela tem. E aí vem com algum tipo de tratamento, vem através de chá, vem através da vaporização do útero, porque o útero precisa de limpar ali, de ter um calorzinho. Ontem, não foi hoje. Hoje eu fui e coloquei uma argila no meu abdômen, por causa, estava começando a sentir uma dorzinha de cólica, eu coloquei uma argila, me dei o colo. E aí a minha sensação era exatamente essa, eu estava me dando o colo. Eu não estava colocando a carência que lá atrás, quando eu vinha a menstruação, era uma carência muito grande, e aí era só choro, como que ninguém me amassa, ninguém cuida de mim, ninguém quer saber de mim. É um vitimismo muito grande. E aí eu me botei na situação que eu posso me dar esse colo. O que vem externo, ela vem para somar, sabe? Não é num estado de dependência. Então, coloca uma argila, e aí é reconhecimento, né? Cada mulher é de uma forma. E aí entra tudo, assim, gente. Entra endometriose, entra ovário policístico, entra falta de libido. E aí a ginecologia natural vem muito com o alerta do anticoncepcional. E de se impor mesmo ao não uso do anticoncepcional. Porque o uso do anticoncepcional, ela taxou como que todos os corpos fossem a mesma coisa. Como se precisasse do mesmo... A mesma proporção de hormônios. Né? A mesma proporção de hormônios e a mesma sugestão de cura, né? Chega uma mulher até com espinha anticoncepcional. Meninas novas. E aí, foi o que você disse. Você pega a bula do anticoncepcional, ele não está mentindo. Ao mesmo tempo que a indústria farmacêutica ela é perversa, assim, porque ela quer só vender, ela também não é mentirosa. Não omite, né? Tá não omite, ela está sendo real ali o tempo inteiro. É só você pegar e ler a bula. E você lê a bula, você fica horrorizada. Existem muitas questões que podem ser despertado através do uso do anticoncepcional. E que a ginecologia natural vai falar, você pode dar conta, sim, do seu próprio organismo, você pode, sim, se precaver de uma gestação que você não está desejando agora, através da sua própria observação. Porque a mulher que está conectada com o seu útero, ela sabe exatamente quando ela está ovulando. Ela sabe exatamente quando ela tem que se prevenir num ato sexual para não menstruar. Agora, as mulheres que estão totalmente desconectadas com essa potência que tem, aí, de fato, ela fica meio perdida. Mas ela também pode buscar essa informação, porque essa informação está para todas nós. Essa informação é o nosso próprio corpo. Acessível, né? É o nosso próprio corpo, sabe? E é isso, assim. A menstruação, ela não é nojenta. A menstruação, ela não é fedorenta. A menstruação é potência. É a possibilidade de todo mês seu útero chorar aquilo. Todas aquelas dores, aquelas mágoas, aquilo que não faz mais parte de você. Isso é a menstruação, é a renovação. Uma nova possibilidade, E aí vem convite também para a gente poder olhar sobre o absorvente, o descartável. O absorvente descartável, ele tem muita toxina, e aí por muitas vezes a mulher tem cólica sem saber que é por causa do uso do absorvente descartável, porque está soltando aquela toxina ali para o seu útero. E fora que você está mandando muitos absorventes para a natureza. Tipo, se vira aí, natureza. Não tem nada com isso. O Sérgio Marinho, uma vez ele falou isso, que eu achei o máximo, assim. Vou jogar fora. Você está jogando fora de onde? Porque tudo é dentro. Estou jogando fora no lixo, mas o lixo está dentro da sua casa. Que, se você jogar na rua, está dentro da sua cidade. Que está dentro do seu planeta. Que tá dentro desse cosmo. Está jogando fora... Aonde? Não tem fora.
Tudo é dentro. Então, vale a gente repensar isso também, sabe? O que a gente está demandando para a natureza também. E o que a gente está deixando em contato com o nosso útero ali, de toxinas também. É um cuidado, né? É um cuidado. Então você, mulher que está assistindo aí, ó, certamente já sofreu com esse período que não é fácil, não. Então, tá aí uma ajuda alternativa super válida, né, Mari? Então, procura, mesmo Instagram, né, do Yoga, pode ter contato com você lá. Pode. Inclusive, se você quiser, qual é o seu telefone, passar o seu telefone, se você quiser. E tá à disposição, né, Mari? Com certeza. É um assunto muito bacana de tratar também. E, por hoje, a gente vai encerrando essa live maravilhosa, um assunto muito legal. Tenho certeza que a gente ficaria aqui mais umas 2, 3 horas falando, que tem muita coisa ainda que eu gostaria de desenvolver na conversa, mas fica para a próxima live dessa vez, tá? Então, gratidão por você estar doando esse tempo aqui. Eu sei que você acabou de sair da aula de yoga e já veio aqui sentar, né? É pauleira mesmo, então a gente sabe das limitações de todo mundo e você doou parte do seu tempo para estar aqui passando essa informação, assim como eu e o Steph também dedicamos um tempo aqui nosso, que também poderíamos estar com a família, e a gente dedicou a trazer esse momento aqui para quem está assistindo agora, que vai assistir o episódio em plataformas. Então, mais uma vez, muita gratidão por você estar aqui doando seu tempo. E vamos aguardar um próximo episódio para a gente continuar esse bate-papo maravilhoso. O ser tem muito papo, né? Tem. E gratidão a vocês pelo convite e a todos que doaram esse tempo para poder escutar. E me coloco à disposição de fato. É o que precisar. Top. Então você que está assistindo, esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas, vai estar a live em vídeo, vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, tudo que tiver music a gente está lá. Então, gratidão a todo mundo. Quem está assistindo, não esquece de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, é muito importante, a gente pede muito que se inscreva no canal, porque é o que vai fazer o algoritmo do YouTube dissipar os nossos vídeos com mais facilidade. Então, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa a notificação, o que for possível para você, vai ajudar bastante a gente.